Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 29 de junho de 2012. Estamos juntos há 138 dias lendo a Bíblia e hoje leremos Atos capítulo 25. O apóstolo Paulo foi aprisionado em Jerusalém sob a acusação de judeus vindos da Ásia de que ele estava profanando o templo ao introduzir um gentio dentro de uma área que era de acesso restrito aos judeus, uma área que era cuidadosamente delimitada por uma mureta chamada Soreg. E então ele foi agarrado e seria espancado por uma justiça popular, não fosse o fato de que o comandante Cláudio Lísias, da guarda romana em Jerusalém, por estar situado na fortaleza Antônia, que era anexa ao templo, ter chegado a tempo de impedir que Paulo fosse executado ali. Paulo discursou aos judeus tentando explicar a sua situação em língua hebraica, e isso só despertou ainda mais a raiva daqueles que estavam querendo acusar Paulo de qualquer maneira. O comandante Cláudio Lísias guardou Paulo na fortaleza Antônia e no dia seguinte o apresentou diante do Sinédrio para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Paulo, falando em grego, muito provavelmente para que o comandante pudesse acompanhar a conversa, expôs a sua situação, mas já percebeu logo de início que o Sinédrio estava totalmente predisposto a condená-lo. O sumo sacerdote mandou que ele fosse espancado e a gritaria era tal que ele mal conseguia falar. Então Paulo, com habilidade, expôs a divergência que existia no Sinédrio falando sobre a ressurreição, que era uma das questões que certamente estava envolvida em todo o caso. O Sinédrio se dividiu a tal ponto que o comandante romano recolheu Paulo novamente para pensar a respeito do que deveria ser feito. Paulo ia ser interrogado com chicotes, mas isso acabou sendo suspenso porque ele era um cidadão romano, e isso é muito importante de ser lembrado. Nesse meio de tempo, os judeus compactuaram matar Paulo e fizeram um juramento de que não comeriam nem beberiam, cerca de 40 deles, até que Paulo fosse assassinado. Parece que essa conversa foi ampla o suficiente para que o sobrinho de Paulo escutasse. E como Paulo era um prisioneiro romano e tinha certas regalias próprias da sua cidadania, o sobrinho conseguiu levar essa informação a Paulo, que a passou ao comandante. E então ele mais do que depressa destacou uma guarnição muito grande para levar Paulo com segurança até Cesareia, a sede mais próxima do governo, onde Paulo ficou sob a custódia do governador Festo. Lá em Cesareia, Paulo aguardava o seu julgamento e não tardou que o próprio sumo sacerdote Ananias, um homem corrupto, que havia mandado Paulo ser esbofeteado e que deu evidências de que era um homem sem caráter, a tal ponto que ele foi assassinado tempos depois. Ananias leva Tértulo, um orador, para acusar Paulo, e a acusação é feita com muita pompa e muita habilidade, mas com poucas provas. Paulo se defende, mostrando que não há muita coisa contra ele, a não ser conversa de judeu, mas não há provas. E, enquanto apresenta sua defesa, fala que vinha trazer esmolas à sua nação. Isso pode ter despertado a ganância do governador Félix, que havia sido um escravo que se libertou e por questões políticas e históricas acabou chegando ao cargo de governador. Félix, então, com interesse em receber suborno de Paulo, com interesse em continuar recebendo a aprovação dos judeus que eram geradores de problemas ali naquela região, e às vezes até mesmo entediado por não ter muito o que fazer e tendo em Paulo uma conversa muito agradável, manteve Paulo prisioneiro por 2 anos. E então Paulo passa esse tempo em Cesareia, preso. Enquanto isso, aparentemente, Lucas está ali junto dele. Parece que Lucas é uma testemunha ocular de vários desses fatos. E, segundo se supõe, nesse tempo Lucas está amealhando informações com as quais ele vai redigir o seu evangelho. Até que chega o dia em que o governador é substituído. Félix sai e vai entrar em seu lugar um outro rei, Festo. Então, no lugar de Félix, entra Pórcio Festo. Quando um governador assumia, um novo governador, ele tinha algumas preocupações, e entre elas estava a de agradar a sociedade, de obter apoio político. Isso acontece até nos dias de hoje.
E Pórcio Festo logo foi até Jerusalém. 3 dias depois de assumir o cargo, ele já vai até Jerusalém para tentar obter o apoio dos judeus. Os principais sacerdotes logo lhe apresentam queixa contra Paulo. Nada demora, eles viram ali a oportunidade de agarrar a presa. E o novo governador chegou a propor: tudo bem, vamos até Cesareia para que isso seja feito. Vamos lá julgá-lo, eu vou julgá-lo sem maior demora para vocês. E então eles descem com agilidade e cerca de 2 semanas depois que o novo governador estava empossado, Paulo já está prestando conta diante deles outra vez. Outra vez eles não podem provar o que estão dizendo em relação a Paulo. E Paulo se defende dizendo que não cometeu nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. E muito provavelmente foi nesse afã de condenar Paulo, em que eles acabaram acusando Paulo de ser um perturbador da paz do império, que eles deixaram o próprio Paulo escapar. Porque se fosse uma questão simplesmente dos judeus, o novo governador não teria muita preocupação em entregar Paulo a ser julgado pelo Sinédrio. Mas como eles diziam que Paulo perturbava a paz, como que para provocar, cutucar o governador a agir, o governador agora não podia soltar Paulo, porque perturbar a paz era um crime contra o Império Romano, e então ele deveria julgar. Novamente, diz o verso 9, o novo governador também quer assegurar o apoio dos judeus. Veja que Félix, no verso 27 do capítulo 24, quer o apoio dos judeus. E agora Festo, Pórcio Festo, o novo governador, 25:9, também quer assegurar o apoio dos judeus. E Paulo percebe que a situação novamente não está muito favorável a ele, porque Festo chega a dizer a ele: Paulo, você quer subir a Jerusalém para ser julgado ali por mim a respeito dessas coisas? É como se o governador estivesse dizendo assim: vamos lá para o quartel-general do seu inimigo, lá a gente vai ter mais tranquilidade para resolver esse assunto. Você aceitaria? Paulo também não aceitou. Então Paulo diz assim: eu estou perante o tribunal de César. Por quê? Porque o palácio do governador, a corte do imperador era, do governador, na verdade, era a extensão da jurisdição do imperador. Ou seja, comparecer diante do governador local, Festo, era a mesma coisa em termos jurídicos do que comparecer diante do imperador em Roma. E então Paulo diz assim: eu tenho que ser julgado aqui. Isso aqui não é jurisdição do Sinédrio, isso aqui não é assunto de judeu, isso aqui é assunto de romano. E eu estou para ser julgado aqui diante do meu governo. Eu estou na corte de César. Se eles tiverem contra mim alguma denúncia, eu estou pronto para morrer. Provem. Se não tiver, ninguém, aqui Paulo pega pesado, capítulo 25, verso 11, ninguém para ser agradável aos judeus vai poder me entregar para eles. E percebendo esse perigo, Paulo imediatamente apela para César. Eu quero ser julgado pelo imperador lá em Roma. Isso nos dá uma dimensão do que era a organização, a eficiência do Império Romano naquela época. Um cidadão romano em Cesareia, milhares de quilômetros de distância de Roma, podia apelar para o imperador e seria levado às custas do império, sob custódia do império, para ser julgado lá em Roma. Que eficiência da máquina administrativa! Esse é, sem dúvida, um dos pontos em que Lucas tem notável precisão histórica. Os estudiosos da Roma Antiga reconhecem que este período da história, por volta da década de 50, 60, da era cristã, esse período era um período em que esse direito era reconhecido e praticado. E este, sem dúvida, é um ponto onde Lucas apresenta notável precisão histórica e, inclusive, é usado como fonte de estudo para os meios seculares. Isso nos dá mais uma agradável revelação do quanto a palavra de Deus é confiável e precisa nas suas informações. Foi com certo alívio que Pórcio Festo recebeu esse apelo de Paulo a César. Afinal de contas, ele não tinha muita informação a respeito do judaísmo. O assunto que os judeus estavam reclamando era meio estranho. Afinal de contas, que história é essa de alguém que ressuscitou, de profanar o templo, de sacrifício, de lei, de profeta? Ele era um homem romano, eles não estavam familiarizados com essas coisas. E então, quando Paulo apela para César, ele fica meio aliviado, porque ele não vai precisar tomar essa decisão. E então a sua situação diante dos judeus também não vai ficar tão precária, qualquer que seja o resultado.
Passa algum tempo e chega até Cesareia o rei Agripa e a Berenice. Eles não são apresentados aqui como rei e rainha, porque eles eram irmãos, mas estavam mantendo uma relação incestuosa. E esse Agripa é neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar Jesus lá em Belém, mandou matar as crianças. E esse Herodes era um especialista nas questões judaicas. Ele era o governador da Judéia, ele era o rei ali da Judéia, e tinha inclusive a incumbência de nomear o sumo sacerdote durante o ano 49 até o ano 66 da era cristã. Ou seja, era um homem que estava num posto acima do posto de Festo, que tinha mais condições de entender a cultura judaica, porque o avô dele já havia lidado com isso, o pai dele também. O pai dele havia perseguido a igreja, foi o pai dele quem mandou matar Tiago, o irmão de João, lá em Atos capítulo 12. E então aqui esse rei com a sua esposa, que também é sua irmã, chegam até lá e Festo fala assim, agora melhorou mais ainda. Primeiro Paulo apelou para César, tirou esse fardo das minhas costas. Agora chegou um rei que entende da questão judaica que eu não entendo e vai poder me ajudar a escrever a carta que eu preciso escrever para mandar Paulo para o imperador. Então, o governador Festo vai conversar com o rei Agripa e vai relatar o caso, dizendo que tinha sido incomodado pelos judeus sobre esse assunto, que não era costume dos romanos condenar ninguém sem ouvir, que ele tentou agir sem nenhuma demora, que ele não achou nenhum dos delitos que os judeus haviam imputado a Paulo, e que, verso 20 é muito interessante, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas. Ele não sabia direito o que fazer, era muito complicado o caso, até mesmo para nós, que somos relativamente versados nas questões judaicas, todo o envolvimento aqui da justiça romana, da lei judaica, é difícil de compreender. Então ele estava perplexo e perguntou se Paulo queria ir para Jerusalém. Mas Paulo, percebendo a situação, apelou para César, e então o rei Agripa disse, bom, já que o caso é esse, eu gostaria de ouvir esse homem. E então, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa e tudo mais, Paulo se apresentou, e então Festo conta a situação e diz que não tinha achado nada passível de morte, mas que ele agradecia a ajuda de Agripa, porque, diz o verso 26, para que depois de feita a arguição de Paulo diante do rei Agripa, Festo tivesse alguma coisa para escrever ao imperador relatando o que tinha acontecido. Agora então, Paulo vai se apresentar diante de uma nova autoridade. Ele já havia se explicado aos judeus no templo, depois ele se explicou ao comandante Cláudio Lísias, depois ele se apresentou no Sinédrio, depois ele se apresentou para Félix, depois ele se apresentou para Festo, agora ele vai se apresentar para Agripa. Uau! Quanta coisa está acontecendo e como isso está demorando. E Paulo vai aproveitar bem o discurso e a oportunidade que ele terá diante do rei Agripa, mas este é o assunto do capítulo 26 que nós leremos amanhã. Eu espero que você esteja entendendo bastante este contexto político e histórico, porque esse tipo de compreensão é que vai habilitar você a extrair mais detalhes e mais conteúdo do texto bíblico por conta da compreensão. É uma tarefa árdua, mas a história em si mesma é muito interessante. Perceba a habilidade de Paulo em entender os perigos que corria, em apelar na hora certa, em usar palavras diferentes, idiomas diferentes, em destacar fatos diferentes diante de autoridades diferentes. E perceba a capacidade, a perspicácia do apóstolo Paulo nisso também. Amanhã a gente segue lendo o capítulo 26, se Deus quiser. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos por mais este dia que temos na Tua presença, e por mais esta oportunidade de estudar a Escritura. Abençoa a nossa compreensão dos detalhes históricos, jurídicos, os detalhes de todo o texto, para que a compreensão da Tua Palavra nos seja facilitada. Ajuda-nos e ilumina o nosso entendimento com o Teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.